Vamos falar agora, temos imagens ao vivo. O primeiro-ministro Rishi Sunak faz agora o seu discurso no cargo, o último discurso no cargo. Vamos acompanhar. A tradução é de Denise Bobadilla. Eu estarei daqui a pouco com Sua Majestade o Rei para entregar a minha renúncia ao cargo e ao Parlamento. Eu gostaria de dizer ao país, em primeiro lugar, que eu sinto muito. Eu dei tudo nesse trabalho, mas o governo deu seu sinal e o governo do Reino Unido deve mudar. E é o julgamento do povo o único que importa. Eu lamento pela decepção de vocês e eu tenho a responsabilidade de assumi-la. A todos os candidatos conservadores que trabalharam incansavelmente pelo sucesso, eu lamento. Lamento não termos entregado o que gostaríamos. É duro dizer quantos colegas tão bons perderam os seus mandatos em seus círculos eleitorais. Eu os agradeço pelo seu trabalho duro. A seguir, eu gostaria de entregar o cargo ao líder do partido vencedor dessa eleição e desejá-lo sucesso. É importante dizer que depois de 14 anos no poder, o Partido Conservador fez um trabalho importante, mas a oposição também trabalhou de forma muito profissional. Quando eu assumi como primeiro-ministro, eu disse que a tarefa mais importante era devolver a estabilidade da nossa economia. A inflação voltou ao alvo e o crescimento também retornou ao país. Nós retomamos nossa posição no mundo, liderando esforços globais para ajudar a Ucrânia e trazendo tecnologia transformadora para o nosso país. O Reino Unido está mais forte também. Com os laços fortalecidos com a Irlanda do Norte, inclusive. Eu acredito que esse país está mais seguro, mais forte e mais seguro do que estava há 20 meses atrás. E também está mais resiliente e transparente do que estava anos atrás. Sir Keir Starmer será nosso primeiro-ministro e seu trabalho, seus sucessos serão também nosso sucesso. Eu desejo todo bem a ele e a sua família. Ele é um homem público decente e de bom espírito. Ele e sua família merecem o melhor para essa transição na história. Ao assumir esse trabalho tão exigente no mundo em transformação. Agradeço aos membros do meu gabinete, agradeço aos funcionários, agradeço àqueles que me serviram aqui na 10 Downing Street. E desejo ao Sir Keir Starmer toda sorte e expresso toda a minha gratidão ao seu trabalho. Agradeço a todos pelo sacrifício que fizeram pelo governo nos últimos anos. Uma das coisas mais incríveis sobre o Reino Unido é que duas gerações depois de meus pais chegarem e migrarem a este país, eu me tornei primeiro-ministro. E eu pude aqui celebrar a minha religião hindu aqui na 10 Downing Street. Nós devemos, então, manter essa idade de que esse regime de bondade, decência e tolerância que sempre sempre foi a forma britânica de lidar. Esse é um dia difícil, depois de vários dias difíceis, mas eu deixo esse trabalho de cabeça erguida, porque este é o melhor país do mundo. E ele é isso graças a vocês, o povo britânico, a fonte de todas as conquistas, as forças e de nossa grandeza. Muito obrigado. Tá aí, acompanhamos ao vivo o último discurso de Rishi Sunak como premier britânico. Breaking news aqui na CNN, ele foi muito polido, né, nesse último discurso, mais uma vez lamentando o partido ter perdido, né, de uma forma como foi. E aí eu aproveito para chamar o Américo Martins para a gente repercutir um pouquinho, né, Américo, a respeito desse que foi o último discurso de Rishi Sunak, mas, sobretudo, alguns pontos que eu acabei aqui até elencando. Ele lamentou não ter entregado, né, o que gostaria à população, aos britânicos, disse que
Bons colegas acabaram perdendo seus mandatos e, sobretudo, acabou elogiando. Foi muito político ao elogiar agora o vencedor, né? O Partido Trabalhista, a liderança do Partido Trabalhista. O que a gente pode entender? Já era esperado esse tipo de fala? Já era esperada esse tipo de fala? De certa forma, sim, Renan. Eu queria destacar algumas coisas aí nessa fala dele. Em primeiro lugar, você já falou, ele foi muito polido, ele foi muito civilizado. E isso é sensacional, especialmente no momento em que a gente tem tanta radicalização na política pelo mundo, tantos ex-presidentes, primeiros ministros que não aceitam as suas derrotas, por exemplo, que culpam o sistema eleitoral. Ele, obviamente, acabou sendo derrotado de forma acachapante, não tinha outra coisa a fazer, mas foi muito correto, muito civilizado, como é a política tradicionalmente aqui no Reino Unido. A exceção é justamente a coisa radicalizada por aqui. Então, essa é uma primeira observação. Segundo, ele quis, de alguma forma, comentar sobre a própria derrota do Partido Conservador. Houve muita briga interna dentro do Partido Conservador, especialmente nos últimos 5, 6 anos. Ontem à noite, os candidatos que perderam, todos lavaram a roupa suja em público, dizendo que eles perderam por conta justamente dessas brigas fratricidas. Ele não teve outra alternativa a não ser pedir desculpa para todos os outros membros do parlamento. E ele também destacou 3 pontos ali que são legados importantes dele, de fato. Primeiro, com relação à economia. A inflação voltou, de fato, à sua meta por aqui, mas ele não conseguiu entregar um crescimento eloquente. Na média dos 14 anos do Partido Conservador, a economia britânica cresceu apenas 1,2%. Muito pouco para uma das principais economias do mundo, e a população aqui se sente muito mais pobre, consequentemente. Ele falou com relação à defesa. Isso foi muito importante e foi um feito, de fato, dos governos conservadores. O apoio massivo à Ucrânia, por exemplo, que vai continuar certamente com Sir Keir Starmer, que é o próximo primeiro-ministro, o líder do Partido Trabalhista. E, por fim, uma coisa que é muito importante e é um recado político importante, ele falar da origem dele. O fato dos pais terem vindo da Índia, uma segunda geração, e ele consegue se transformar no primeiro-ministro. O primeiro-ministro de filho de imigrantes na história do Reino Unido. Por que ele fez questão de mencionar isso, Renan? Porque existe essa onda conservadora, ultranacionalista, não só na Europa, mas um pouco aqui também. O Reform UK, Reforma no Reino Unido, é um partido ultradireitista, absolutamente contra a imigração, contra especialmente muçulmanos, africanos. Ele deixou um recado muito claro. Este é um país multirracial, este é um país onde há oportunidade para todos, independente de vocês terem imigrado para cá ou não. Então, muito importante essa fala, mas o que eu gostaria de destacar mais é o fato de ter sido uma fala politicamente civilizada, polida, um bom perdedor. Américo, um ponto que me chamou a atenção também com relação, obviamente, a essa educação, né? Foi um bom perdedor, acho que esse é um termo muito interessante da gente usar nesse discurso do Sunak, mas, sobretudo, me pareceu, não sei se você teve também essa impressão, me pareceu que ele assumiu, de certa forma, a responsabilidade dessa derrota. Ele não dividiu a culpa com outras pessoas, nem somente também com o partido. Ele meio que assume a responsabilidade por alguns erros. Você teve essa impressão também? Sem dúvida, e ontem, quer dizer, nesta madrugada, quando ele fez o discurso, quando ele foi reeleito no seu distrito, ele falou exatamente essa frase que você disse agora, Renan. Eu assumo a responsabilidade pela derrota. E é mais um ponto de como a política deve ser feita, de como a política deve ser uma coisa civilizada, como você tem que reconhecer o oponente. Ele, inclusive, destacou como Sir Keir Starmer, o líder do partido rival, ultra-rival, trabalhistas e conservadores são os rivais históricos aqui. Ele destacou a integridade do Sir Keir Starmer. Ele desejou boa sorte de coração para o Sir Keir Starmer. Então, é um ponto muito civilizado, muito diferente do que a gente tem visto na política, infelizmente, ao redor do mundo. E por que ele tem que assumir a responsabilidade, Renan? Porque ele é o líder do partido. É isso que os bons políticos, é isso que os políticos íntegros têm que fazer. Obviamente, não foi culpa só dele. Ele herdou um governo caótico, ele herdou um partido, o Partido
Conservador, com brigas fratricidas enormes, um partido que não funcionava e não conseguiu governar. Então não é culpa só dele, mas ele sim precisa assumir a culpa porque ele é o líder desse partido. Provavelmente a sua carreira política está acabada, ele não vai entrar para a história como um dos grandes primeiros ministros do Reino Unido, tem figuras muitíssimo mais importantes do que ele, mas ele deixa 10 Downing Street de uma forma graciosa, polida, civilizada, como deveria ser a política em todos os lugares.